Vamos lá, sobre o funcionamento da mente subliminar. Hoje a gente trabalha com um conceito mais atualizado devido ao aparecimento, o surgimento disso daqui, ó. O exame, né? A máquina de ressonância por imagem funcional magnética. Esse exame de ressonância funcional magnética, eu vou colocar aqui para vocês verem. Imagem ele é um exame que ele produz imagens assim, ó, ao vivo, enquanto o cérebro está processando. É possível verificar por onde o sangue tá mais fluindo. Vou colocar um vídeo aqui, ó. Ressonância magnética funcional. Imagem de ressonância magnética funcional. Tá aqui, ó. Gente, sabia que inventaram um botão que você não precisa mais esperar? Não é esse aqui não, tá? É aqui, ó. Você entra no aplicativo do Banco do Brasil, simula o crédito, tiver tudo ok, você... Perceba, além de aparecendo os cortes, além dos cortes que vão aparecendo, vai aparecendo os locais onde essas imagens estão sendo geradas. Tá certo? Então ele aparece os locais aonde a imagem está sendo gerada. Então foram testados vários conceitos de funcionamento da mente através de exame de ressonância magnética funcional, ok? Então isso daqui trouxe pra gente vários novos conceitos. Ó, faz isso ao detectar fluxo de sangue que aumenta e diminui muito levemente com a variação da atividade. Então vamos supor, se eu estou pensando em algo prazeroso, uma região do cérebro aumenta o fluxo de sangue naquela região. Então se eu estou pensando em alguma coisa prazerosa, uma determinada região do cérebro vai se manifestar de forma diferente. Essa revolução chamada neurociência traz uma nova compreensão do cérebro e do funcionamento, tá? E aí a gente tem alguns conceitos que foram reeditados dos conceitos antigos através de pesquisas neurocientíficas que comprovaram. Primeiramente, um dos fatores que mais é importante ressaltar é que 95% da atividade cerebral, 95% da atividade cerebral, tá? Ela é inconsciente. 95% da atividade cerebral, ela é inconsciente. Então eu vou colocar aqui, ó, topografia.
Topografia da mente. Topografia da mente. Topografia freudiana. Claro, imagens de freudiana. Peraí. Então, o primeiro exemplo que o Freud já imaginava, já sabia, pelos estudos dele, ele falou assim que a mente era como se fosse um grande iceberg, que só uma pequena parte dela ficava para fora, que ele chamou de mente consciente. Aí a gente tinha um pré-consciente, que era uma fatia que ficava um pouquinho para fora e um pouquinho para dentro, ou também subconsciente, pode ser chamado assim. Aí depois o inconsciente. Para Freud, aqui existia o id, o superego e o ego, que eram classificações desse inconsciente. Isso hoje não se leva nada em consideração. O que a ciência sabe é que a mente humana tem realmente um inconsciente e ela age no comando em 95%. Por quê? Devido à sua grande velocidade de processamento, a sua grande capacidade de processar informações numa velocidade muito maior do que a gente consegue fazer de forma consciente. Ok? É muito rápido o que o inconsciente consegue processar, e ele consegue gravar isso de uma maneira eterna, para sempre, infinita, tá? Infinita. Então, por isso que nós estamos sendo tocados a maior parte das vezes, até porque também o sistema parasimpático, olha qual é a função da mente subliminar: manter a gente vivo. Sistema nervoso parasimpático, que é localizado no tronco cerebral e na medula sacral. Tá? Então tem o sistema parasimpático, que a mente inconsciente opera. Ela opera para quê? Para o coração ficar batendo, nunca parar, pulmão respirar e nunca parar. Imagina se a gente tivesse uma única mente, que enquanto você está fazendo uma prova de matemática e muito concentrado nela, teu coração ia parar de bater. Entendeu? Outra função da mente inconsciente: afastar o sofrimento. Que para manter a gente vivo, nós temos que estar bem, afastar o sofrimento por causa de uma preservação da vida. E ela faz o que? Reprime o medo e fica localizado aonde? Nas amígdalas, área responsável pela tomada de decisões, geração de emoção, onde se traduz a reação do cérebro. Deve ser de enviar comandos para ficar ou correr. Então, outro exemplo: enquanto a mente inconsciente processa 11 milhões de informações por segundo, a consciente só 16 bits de informação por segundo. Então imagina se alguém atira uma pedra em você e você parasse para analisar essa pedra. A pedra acertaria na tua cabeça. Então, antes de ver se é ou não é, você já está esquivando. Então, para isso que a mente inconsciente serve, para ela deixar a gente vivo, fazer a gente fugir, ter velocidade, ser sagaz para poder escapar. E para evitar afastar a gente do sofrimento e preservar a vida, o que é o contra isso? Para manter vivo tem que estar bem. Para estar bem tem que buscar o prazer, a motivação. E essa busca de motivação que a mente consciente tem, de nos empurrar para comer doce, nos empurrar, olha, come esse doce, sinta prazer, não vai trabalhar, fica em casa,
Fique prazer, se afaste daquilo que é desprazeroso. O impulso que a gente está recebendo constantemente, e as nossas decisões muitas vezes são guiadas dessa maneira. Então, quando nós vivenciamos uma situação de prazer, nosso cérebro libera na área tegmental, ventral, VTA, um neurotransmissor chamado dopamina. Então essa dopamina, ela comanda todas as situações de prazer. Então, voltando ao que tem de novo na nova mente subliminar, outra coisa interessante que tem aqui, ó. Aqui está falando sobre a velocidade do processamento. Falando que, outra coisa importante, que a memória que é gravada na mente subliminar, ela é de poucos detalhes, tá? Diferente do dia a dia nosso, que quando a gente está consciente numa atividade, ali você vê que aquilo não fica gravado. Você está vendo um número, aquilo não está gravado. Aquilo lá vai gravar se aquele número for necessário. Então, ali está o que? Processando de forma muito eficiente, cheia de detalhes. É como se você pegasse um arquivo de uma câmera de vídeo de 20 megapixels, uma câmera profissional. O arquivo dela, por ser 20 megapixels, vai ter um peso gigante e vai ser um arquivo que vai ocupar um espaço do computador gigantesco. Agora, se você quer guardar bastante imagem, você pega uma câmera bem fraquinha, que a imagem não vai ter muito detalhe, mas o importante é o conteúdo dela, que é importante estar gravado para você amanhã ou depois ter isso como uma base de dados para poder saber aonde vem o problema e saber se livrar dele. A parte da lembrança, a lembrança nossa não é uma lembrança nítida. Na nossa memória inconsciente, coisas que principalmente são traumáticas, nem tudo que se constrói é real. Existe assim, já aconteceu para muita gente ter tido um sonho muito real, um sonho lúcido praticamente, que a pessoa acorda sabendo que sonhou, mas foi um sonho muito real, e que aquela vivência daquele sonho vai, de uma certa forma, trazer um prazer tão grande que vai ficar guardado na memória subliminar. Aí é uma das teorias do déjà vu, né? Aquela sensação que as pessoas têm quando elas sentem que já vivenciaram aquilo, mas é uma primeira vez. Talvez aquilo tenha sido uma lembrança de um sonho, talvez aquilo seja uma lembrança emocional de um filme, de algo que você ouviu ou que o seu cérebro criou e armazenou. Tá? Até a imaginação, se você elaborar uma sequência imaginatória, que aquilo te traz um bem-estar, aquilo é gravado e você consegue invocar com mais facilidade. Tá? E sempre lembrando que o fato de ter dificuldade para invocar a memória subliminar não se trata porque ela é traumática, por conta de arquitetura, elas andam separadas uma da outra. Depois eu vou explicar mais ou menos sobre isso, como funciona. Então a lembrança não é uma coisa fiel, isso a ciência já provou, e que é fácil você induzir a pessoa a um erro de memória, você consegue confundir a pessoa. O estudo explicando por que a importância que o ser humano tem de ser social, de viver em comunidade. Aquela pessoa que se afasta da vida social total, ela está sofrendo, ela não está normal. Isso é uma dependência do ser humano por uma questão evolucional. Nós temos essa necessidade de ser social. Outra coisa também, é normal que todo mundo faça a interpretação das pessoas.
aquela primeira impressão, a história de bateu ou não bateu santo. Já aconteceu comigo uma vez, conheci uma pessoa que hoje eu sei que ela é muito gente boa, faz parte do meu convívio, só que no primeiro momento eu não tinha batido o santo com ela. Aí analisando, eu cheguei à conclusão de que ela tinha um cacuete parecido com uma pessoa que tinha me feito mal. E aquilo me deu uma programação, um insight para não aceitar aquela pessoa num bom convívio. Então essa interpretação, ela é válida do mundo da evolução para evitar que a gente corra risco duas vezes. Então, por exemplo, uma pessoa te fez mal, qual é a característica dela? Teu cérebro vai montar um template de algumas características, vai colocar numa memória, e aquilo que você for presenciar novamente, aquilo invoca aquela memória, ela é emergida, ela é resgatada e ali você acaba lembrando. Isso é normal, não é uma questão de preconceito, isso é uma questão de evolução. A mesma coisa vem aqui, julgando as pessoas, a mesma coisa. Todo mundo julga, por exemplo, a mulher prefere homem com voz grave. Inconscientemente ela busca um bom reprodutor, porque o cara que tem voz grave, tem um nível de testosterona alto, ele vai ser fértil. O homem procura uma mulher muitas vezes pelo quadril largo, porque o quadril mais largo significa de forma instintiva, irracional, que aquela mulher ela poderia ser uma boa parideira para os filhos. Fizeram pesquisa, comprovaram, puseram vários homens altos, fortes e voz grave. As mulheres sempre escolhiam por esse tipo de pessoa. Não significa que o baixinho da voz estridente, que nem eu, não vai ter mulher. Mas de uma forma imediata, falando assim, escolhe rápido. As pessoas escolhiam por isso daí. Classificação de pessoas e coisas. Aqui também entra no mesmo fator de classificação. Aqui dá uma lida geral que é rapidinho. Gostamos de pensar que julgamos as pessoas como indivíduos e às vezes tentamos avaliar as pessoas com base nas suas características específicas. Em geral conseguimos, mas se não conhecemos bem uma pessoa, nossa mente pode procurar respostas em nossa categoria social, pois, como já vimos, o cérebro preenche lacunas em dados visuais e nossa memória acrescenta detalhes, ou seja, nossa mente subliminar pega os dados incompletos, faz algumas deduções e produz um resultado, exato ou não, sempre convincente. O mesmo acontece quando julgamos as pessoas e a categoria que a pessoa pertence é parte dos dados utilizados para isso. Até a segunda metade de 1980, a discriminação era vista como um comportamento consciente e intencional. 8 anos depois, um trio de pesquisadores da Universidade de Washington publicou um trabalho visto por muitos como prova irrefutável que a estereotipagem inconsciente ou implícita é regra e não exceção. Tá vendo? Uma questão de sobrevivência, mecanismo de defesa. O desafio, portanto, não é deixar de categorizar, mas como se tornar ciente de que fazemos isso com pessoas. É complicado, porque comigo já aconteceu e eu fiquei assim, demorando para descobrir o porquê que eu estava rejeitando uma determinada pessoa que se mostrava ser uma pessoa boa, do bem, tá? E vamos lá. A capacidade que o ser humano tem de se organizar em grupos esses por tendências e
e opções sexuais, opção de música, opção de esporte, ou seja, uma torcida organizada de pessoas que torcem para o mesmo time, fazer parte de alguma entidade não governamental, tipo de gays, lésbicas simpatizantes, alguma coisa do gênero. Isso é também uma função inata, uma coisa importante para acontecer com a mente humana. E a capacidade que nós temos aí de super, hiper, mega blaster se valorizar. O ser humano se valoriza demais. Fizeram uma pesquisa com homens feios que conquistaram mulheres bonitas, não só pelo dinheiro, mas alguns que nem têm tanto dinheiro assim, e descobriu-se que a pessoa que ela é feia e saudável, ela não se enxerga feia. O ser humano tem a capacidade de se autovalorizar, tá? E isso é importante também para a evolução, porque imagina se nós, na época das cavernas, fôssemos assim, muito conscientes da nossa limitação. Eu sou fraquinho, baixinho, se eu for pisar para fora da caverna, um tigre de sabre vai me devorar, o dinossauro Rex vai me dar uma patada. O cara tinha que pensar, imaginar que ele era mais forte, para ele ter ânimo para ir atrás de uma caça, por exemplo. Tá ok? Então isso é o que tem de psicodinâmica. Aí na psicodinâmica já começa a ter uma etapa da investigação, que é quando a gente vai fazer uma análise das possibilidades. Por que a pessoa teve isso? Porque eu conheço o funcionamento do cérebro. Nossa, primeiramente ela rejeitou o namorado da filha. Por qual motivo? Tá ok? Vamos continuar no próximo vídeo.